Bom, é tarde da noite já, mas eu tenho mais esse vídeo que eu quero tirar aqui da cabeça, essas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial e tudo mais, e no vídeo eu focava mais sobre a questão da Hillary, né, porque existia o Kremlin, né, o Moscou, né, o Putin, a Rússia, etc. Eles estavam falando, eles estavam fazendo uma certa campanha assim, velada, claro, não de forma tão aberta quanto transparece, né, às vezes em alguma parte da mídia alternativa, mas existia assim conversas de uma possível guerra nuclear, assim, não imediatamente, mas do início de conflitos diretos que chegassem a um ponto em que não tem mais retorno e que gradativamente essa fosse uma guerra que poderia escalar até chegar no uso do uso de armas nucleares, que, como eu tentei explicar, como eu expliquei, de início seriam armas nucleares táticas, ou seja, voltadas para destruir a infraestrutura, né, de guerra, né, usadas para usos locais e não contra populações civis, né, mas usos assim, usos mais ponderados, e que isso eventualmente fosse escalando com o uso dessas armas nucleares táticas até que se chegasse numa guerra de proporções talvez até mundiais. Era um receio. Aí o que isso muda com o Trump? Então, assim, a princípio muda, porque como eu já expliquei nos vídeos anteriores, o Trump, ele já demonstrou, ele disse abertamente que ele pretendia desculpa, trabalhar com a Rússia para destruir o ISIS, e essa é que é a questão. Para o público norte-americano, o importante é destruir o ISIS, é acabar com os conflitos no Oriente Médio. E o Trump, pela natureza dele, ele vai fazer o que for necessário para conseguir aquele objetivo e acabar com o negócio. Ele vai ser mais objetivo nesse ponto. Ele vai estar menos preocupado, por exemplo, se quem vai lucrar vai ser a Turquia ou a Arábia Saudita, ao invés da Rússia. É uma das vantagens dele ter financiado a campanha dele com o próprio dinheiro, ao contrário da Hillary Clinton, por exemplo, que estava recebendo dinheiro dos sauditas, certo? Por exemplo, né? E é aquela história, a Hillary ela não tinha escrúpulos também na hora de fechar negócio, então ela não se sentiu nem um pouquinho, eles não pensaram nem um pouquinho nas consequências, talvez, no bem-estar do povo americano e talvez até do mundo, quando eles negociaram aquela concessão de urânio, né, que lá com os russos, na verdade através do Cazaquistão, mas enfim, no geral, no final das contas, o grande vencedor da história foram os russos, né, e tudo mais. Enfim, é um assunto super complicado, porque na verdade depois a administração Obama foi lá e meio que cortou um pouquinho, assim, demonstrou assim que talvez esse seja um dos motivos dos russos terem ficado tão putos, foi porque depois disso o Obama foi lá e deu um jeito de isolar, de impedir que os russos, apesar de serem os donos do negócio, usufruíssem da maneira como, assim, no potencial total, né, enfim, sem gastar um centavo com isso. E ao princípio isso parece ser esperto, mas na verdade isso acabou deixando os russos bastante emputecidos. Também tinha aquela questão do George Soros, né, que os russos consideram o maior desestabilizador dos países na região ali da antiga União Soviética, né? Eles acreditam que eles estejam por trás da revolta na Ucrânia, que eles estejam por trás enfim, de boa parte dos conflitos e inclusive de agitações dentro da Rússia.
né? Que é o que muita gente chama aqui dos poderes globalistas. Os poderes globalistas, na minha opinião, tudo bem, eles envolvem esses caras, mas tem muito mais coisa envolvida. E assim, são pessoas, eu acho que a coisa é muito mais embaixo do que isso. Então, os globalistas, a maior arma deles eu respeito muito, né, algumas pessoas que defenderam essa posição, mas que defendem essa posição, assisti alguns vídeos e tudo mais, mas é só tirar o dinheiro deles, ou as fontes do dinheiro, cortar tudo mais, que eles eles perdem os meios de ação. Então, na verdade, os globalistas são a força dos esquemas de poder que disputam o mundo, é a menos poderosa, vamos dizer assim, né? E não é assim, eu não acho que seja assim que funcione. Então, o que acontece é o seguinte, são pessoas que estão aí há muito tempo. São pessoas que têm objetivos de muitíssimo longo prazo, eles não estão preocupados com 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Os poderes locais, eles se diluem por natureza, né? Então, o Putin não vai ficar lá para sempre, eternamente. Depois que ele morreu, depois que, enfim, daqui a um tempo, ninguém sabe por quanto tempo ele vai conseguir manter essa unidade. E muita lá na Rússia eles têm esse problema, na verdade. Muito da Rússia é dependente da figura do Putin, né? Assim como o esquema petista aqui era dependente da figura do Lula. Se você corrói a figura do Lula, basicamente você corrói todo o esquema lulopetista, né? Assim, mesmo que que o PT ainda estivesse no poder e continue no poder, a gente sabe que existe um limite, né, até onde isso consegue chegar. A Rússia é a mesma coisa. Assim, a China tem suas peculiaridades também, tem muita dependência na China. A China ela está em vias de entrar no caos, eles têm muitos problemas estruturais lá que ninguém fala. E os Estados Unidos, eles estão com, o Trump está chegando agora e tudo mais, e eu acho que sim, é possível que haja um fortalecimento imediato das forças norte-americanas e russas. E também tem a questão do islamismo e tudo mais, que eu acho que está sendo assim, existe um projeto de islamização, mas ele passa ele é mais parte do plano do que algo de poder independente, né? Então é isso. Com relação o Donald Trump, ele vai no longo prazo, ele realmente tem o poder de diminuir, de fazer com que o mundo dê uma guinada para uma coisa que faça mais sentido para as pessoas no Ocidente. A princípio, de início sim, mas eu só gostaria de apontar para o fato de que tem muitas coisas que estão fora do controle do presidente norte-americano, mesmo com as duas casas lá. Por exemplo, uma hora o mercado vai desplugar a questão essa bolha nos derivativos. Essa bolha vai estourar em alguém. Se eu tivesse que chutar, e sabendo que o grande interesse financeiro do mundo está contra o Trump, eu não duvidaria que eles usassem essa ferramenta daqui a 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E vai ser uma catástrofe para o mundo inteiro. Os Estados Unidos não tem como sair, como se proteger disso agora, no primeiro momento. Eles estão vindo da administração Obama, que fez tudo para deixar os Estados Unidos numa posição extremamente frágil com relação a isso. E você pode ter certeza que, independente do Trump ter vencido, aquela guerra entre moedas,
né, que o Guido da qual o Guido Mantega falou, ele foi o primeiro a falar abertamente sobre isso, né, no mundo inteiro, e você pode ter certeza que essa guerra vai continuar, tá longe de ser vencida, mesmo que os Estados Unidos, que o Trump seja um mestre na negociação, tem certas coisas que não dependem dele, não dependem do poder dele. Muita coisa depende do Banco Central norte-americano, que age de maneira completamente independente do governo norte-americano, do presidente. Então, assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que pode ser que, assim, o aparato político e financeiro que perdeu junto com a Hillary, eles não é como se eles fossem carta fora do baralho. E, e não é como se eles estivessem completamente derrotados. Eu acho que eles estão numa posição muito boa. Tem muitas coisas que o Trump vai acabar fazendo que vai, no longo prazo, favorecê-los. Eu realmente acredito nisso. Não que a Hillary fosse fazer uma coisa muito melhor, porque eu acho que a Hillary talvez acelerasse. Eu acho que o Trump é uma ferramenta que pode empurrar para frente a coisa. Por quê? Porque ainda assim, quando você para olhar no número de votos, o número de votos do Trump e da Hillary são muito próximos. O Trump ele venceu muito, com uma larga diferença no número de delegados. Mas quando você para olhar no número de pessoas que estão votando, ou seja, tem muita gente que pensa que quer essa coisa nova que ninguém sabe o que é, certo? Ainda que essa coisa nova seja extremamente destrutiva, a gente não sabe até quais, ninguém sabe no que vai dar, né? Mas, ou seja, existe uma base popular para ela, existe uma base intelectual para ela. Boa parte das universidades do Ocidente querem isso, dos intelectuais, né? Lá da USP ou de Harvard ou de Oxford, você vê que existe uma uniformidade no pensamento. Você pode vencer essa galera por um tempo, mas se esse aspecto cultural não for transformado, e tem certos agentes no mundo que ninguém tem coragem de bater, e quando você tenta bater neles, você é taxado como louco, como teórico da conspiração e tudo mais. Então eu não vou falar deles aqui, mas pode ter certeza, assim, disso eu tenho certeza, que tem muita coisa na mão de agentes externos aos Estados Unidos, aos países do Ocidente, à Rússia, à China, e que podem agir de maneira decisiva nos próximos anos para desestabilizar o governo do Trump ou continuar desestabilizando o Ocidente, porque esse é o plano, esse é claramente o plano, eles não escondem muito, né? Então, bom, o que eu tinha para dizer com relação a toda essa questão do Trump é isso. Então, talvez não tenhamos uma terceira guerra mundial nos próximos 5, 10 anos, mas que no futuro ele talvez esteja um pouquinho. Existe uma luz no meio do túnel. A gente olha de longe a luz e ela parece que é a luz no fim do túnel, mas eu acho que não. Quando você chegar naquela luz, você vai perceber que você está na metade do túnel e tem mais um outro tanto que ainda não está iluminado. É mais ou menos assim. Bom, o que eu tinha para dizer sobre o Trump e as eleições norte-americanas e o cenário internacional era basicamente isso. Para nós aqui no Brasil, eu acho que nós não temos feito a lição de casa aqui no Brasil, então eu acho que não ia ser bom em nenhum dos dois casos. A Hillary era uma versão piorada do Obama, então todas as políticas do Obama que já machucam o Brasil diretamente ou indiretamente seriam pioradas e machucariam ainda mais. O Trump ele vai ser mais firme com certas coisas na área de comércio. Uma coisa boa é que o Brasil, é engraçado isso, mas o Brasil ele é um exportador
de commodities, né? Então, é o nosso forte, né? É a matéria-prima. Então, talvez nós sejamos muito menos atingidos do que algumas outras nações certamente serão, né? Como o México vai ser, e como a Europa vai ser, mas aquela história, se o Trump conseguir criar prosperidade o suficiente, né, nos Estados Unidos, talvez tudo isso seja, assim, talvez até melhore a situação. É isso que a gente tem que esperar, é isso que a gente tem que torcer, pelo menos no médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, né? Que as coisas melhorem agora pra gente e quem sabe a gente consiga ganhar tempo para fazer o nosso serviço de casa aqui e nos fortalecermos culturalmente e espiritualmente também, e além da parte da área econômica, que eu acho que muita gente já está acordando para o fato de que nós temos cometido muitos erros que não podem ser cometidos, né? E o que eu tinha para dizer por hora é isso, e gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, tenha críticas e sugestões, eu estou completamente aberto, pode falar, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. E se você gosta de livro de suspense, de terror, eu tenho um livro chamado Escrito nas Sombras, tenho um site que é o www.escritonasombras.com, onde eu falo sobre o livro, e tem uma lojinha virtual, que é o www.escritonasombras.com.br. Lá você pode comprar o livro. O livro também está à venda na Amazon, está à venda na Livraria Cultura, está à venda na Livraria Martins Fontes, na Livraria do UOL. Tem gente vendendo na estante virtual, tem na loja 13 Profecias, que fica ali na Galeria do Rock. Eu sei de pelo menos uma livraria ali na Vila Mariana, que é a livraria do Peruíbe, é alguma coisa assim, mas tem lá no escritonasombras.com, tem lá, né? Se você quiser, lembrando que meu site o escritonasombras.com.br é minha lojinha. Eu estou fazendo uma promoção esse mês agora, e eu não sei até quando vai durar, mas está só R$ 29,90, já incluso o frete, sem rastreio. Com rastreio eu cobro mais R$ 4,20, que é o preço do rastreio. Então é isso aí, e até a próxima.